Muito bom dia a todos. Bem-vindos à 10ª Conferência Passive House, o maior evento sobre Passive House e NZEB em Portugal. Vamos então dar início à sessão de abertura e para isso passo a palavra ao Presidente da Passive House Portugal, João Marcelino. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos à 10ª Conferência Passive House Portugal. Eu queria agradecer a organização deste evento, queria agradecer aos parceiros estratégicos, queria agradecer aos media partners e também o apoio de todas as entidades que ajudaram, no fundo, a difundir este evento. Ok, é a altura de fazermos aqui um balanço dos primeiros 10 anos, o que é que tivemos aqui a fazer, dar a conhecer o que é que tivemos a fazer durante estes 10 anos. E, basicamente, eu queria partilhar aqui outro projeto que está a ser implementado perto de Gouveia, numa aldeia Arcozelo da Serra. São 15 hectares e não havia árvores nesta aldeia, ou neste terreno. Quer dizer, havia algumas acácias e pouco mais. E aquilo que eu perguntei é o que é que as pessoas estavam a pensar durante este tempo todo em 15 hectares haver apenas acácias. E depois fiz um pequeno desafio a zero com um vídeo que está neste link, através do Google. Eu fui 10 e 15 anos e não havia árvores. E aquilo chocou-me um bocado. E então pedi ajuda, tirei vários cursos, a família toda, tirámos cursos, com uma pessoa que é excepcional, que é o Zé Mateus, que está a implementar os princípios da agrofloresta, e ele foi consultor deste projeto. No início foi um bocado esquisito, porque estávamos a praticar técnicas que não eram muito comuns na aldeia. E eu, no fundo, desculpava-me, isto foi a ideia do Zé Mateus. Okay? Neste momento plantámos e semeámos cerca de 5.000 árvores. E é um sucesso tremendo, e tudo aquilo que foi experimentado está a ser replicado pela aldeia. Vocês sabem o que é que aconteceu na Serra da Estrela, este verão, mas já aconteceu muito atrás. Eu fiz escalada, fiz montanhismo, e praticamente não há árvores na Serra da Estrela. E é impressionante como é que a natureza responde quando nós, de alguma forma, conseguimos surfar tudo aquilo que a natureza nos oferece de forma gratuita. Nós vamos começar a dar alguns cursos, tudo vai ser colocado online, num espírito de partilha, e perceber que, de uma forma muito simples, nós conseguimos mudar tudo aquilo que neste momento parece muito difícil. E foi isso que nós estivemos a fazer. Estivemos a semear e estivemos a plantar. Todas as ideias que nós tínhamos, dos nossos colegas, nós implementávamos. Não interessa os comentários que as pessoas faziam, nós fazíamos tudo e tudo, todos os dias. Okay? E vamos ver os resultados que isso deu. Eu queria só aqui focar uma coisa essencial. Nós nunca estamos a olhar para o Parque Edificado Nacional. Estamos sempre a olhar para o melhor da Passive House e vão ver a seguir que ainda há muita coisa que podemos fazer e podemos transformar a Passive House e os edifícios como uma solução que pode mudar o mundo. Ok? E qual foi a nossa estratégia? Basicamente, muito simples. Todos os dias repetimos isto. Isto tem que ser pela elevação da consciência do consumidor final. E o consumidor final, quando souber que é Passive House, ele vai consumir Passive House. Nenhum fabricante vai colocar um produto na prateleira do supermercado se ele não for comprado. Portanto, é este o nosso foco desde o início. Outra coisa fundamental é o desempenho. Porque aquilo que temos notado é um excesso de certificados e, na prática, não há equivalência em termos daquilo que é expectável pelo consumidor e a vivência desse produto. Isso tem outra questão fundamental, que é um apelo, que é a questão da confiança. Hoje em dia, todos prometem Passive House. A questão é se ela é oferecida ao cliente. E, finalmente,
um espírito que se sente nesta conferência, eu senti isso ontem, e que nós sentimos quando tocámos este conhecimento, que é o espírito de partilha. Isto é, há um universo e isto dá para todos, ok? E isto é fundamental, nós temos este espírito em tudo aquilo que fazemos. E foi isso que nós fizemos. Vou agora correr porque a Margarida foi um bocadinho mazinha para mim, disse-me, eu retirei 10 minutos, portanto vou ter que correr um bocado, vocês já conhecem, mas fomos de norte a sul, em tudo o que vão ver foi gratuito. Estes eventos, 4.000 pessoas, colocámos este curso online que está disponível, é 1 hora, com a excelência daquilo que nós vimos nas conferências internacionais. Quem quiser entrar a fundo rapidamente numa hora Passive House, por favor, use isto que está disponível no nosso site. Cursos de tradesperson, destinados às pessoas que estão na obra, cursos de designer para arquitetos e engenheiros, e o que é grato é que nós, neste momento, já temos estas pessoas com capacidade de instalar Passive House. Uma coisa que é inovadora, que foi desde o início nós fizemos um investimento que mais em lado nenhum se fez, que é criámos uma matriz de maneira que qualquer pessoa, cliente final, arquiteto, engenheiro, rapidamente conseguia buscar a informação, porque na primeira página de cada uma destas soluções está a excelência em termos técnicos, ou da área de janelas, ou da área de estanquidade. E neste momento temos 80 soluções, com vídeos, com PDFs, daquilo que existe melhor. Outra situação também única é que as nossas conferências foram todas gravadas, como estão a ser hoje, e estão disponíveis, e o que é grato ver é os clientes, num passo a passo, que não podem vir à conferência, mas depois me telefonam e dizem, eu estive a ver esta apresentação. Portanto, é algo que vamos construindo e vamos criando qualidade com aquilo que fazemos. Vários protocolos que nós de cooperação, que estão abertos a cooperar connosco, são vários exemplos, e também vários trabalhos de investigação científica. No fundo, queremos que haja outra visão e outra perspectiva além da nossa, ok? E há vários trabalhos que já foram desenvolvidos e outros que estão neste momento em curso. Eu agora vou só chamar a atenção de um trabalho que foi apresentado numa conferência internacional. É um trabalho muito importante, pouca gente prestou atenção. Ele está disponível no nosso site e foi, no fundo, uma mensagem que nós mandamos à Alemanha já em 2016. E tem a ver com o stand-by, tem a ver com aquilo que vamos falar nesta conferência. E o que eu tive a estudar a nível dos dados do Fraunhofer Institute, e hoje em dia toda a gente fala em Portugal está a ser invadido de fotovoltaicos. E que fui analisar e se conseguíssemos mitigar 75% de stand-by, que é aquilo, hoje tudo é inteligente e tudo consome energia, mas as pessoas esquecem-se que isso é pago e as pessoas não têm consciência disso. Okay? Se eu conseguisse mitigar 75% de stand-by, conseguia poupar mais energia de todo o solar fotovoltaico na Alemanha, nos meses de janeiro, fevereiro e novembro. E em termos de resumo, reparem bem que o stand-by equivale a 53% de toda a energia solar produzida na Alemanha à data e 40% do eólico. Com uma vantagem, é que vocês podem produzir energia e ela não é consumida, mas vocês vão pagar a nível dos impostos. E outra, para chegar aqui, ok? É que o stand-by representava, à altura, 11% do consumo dos edifícios. E, na Passive House, pode chegar a 20% ou 25%. E há maneiras muito simples de vocês reduzirem isso. Portanto, vocês têm aqui uma renda disponível, se quiserem, consultem e podem imediatamente começar a poupar esta quantidade de energia. E, mais uma vez, o Dr. Wolfgang Feist tem razão naquilo que diz. Um documento que nós preparamos, o Manifesto de Passive House, que está tudo aqui, ok? O que é que deveria ser os edifícios e a qualidade dos edifícios Passive House. O tempo foi um bocadinho cortado, isto vai estar disponível, mas basicamente é implementar a Passive House, monitorizar e evidenciar as suas mais-valias. Sempre que o Governo tem consultas públicas na área dos edifícios, nós estamos presentes e está tudo disponível no nosso site. Mas outro documento, e aqui foi grato ver que foi a primeira vez que o Estado português faz referência num documento oficial à Passive House.
Nós agora vamos ver um pequeno vídeo, que fruto de um trabalho que fizemos a nível internacional. Edifícios. Eles desempenham um papel crucial na nossa vida cotidiana, desde a casa que acolhe a si e a sua família até ao escritório que partilha com os seus colegas. Desde os restaurantes, cinemas, piscinas e espaços de entretenimento onde usamos o nosso tempo livre, até aos hospitais e edifícios de cuidados de saúde que cuidam da nossa saúde e as escolas e universidades onde as futuras gerações são formadas. Os edifícios moldam o nosso mundo e os edifícios de hoje têm também impacto na natureza de tal forma que ameaçam o nosso futuro coletivo. Felizmente, está ao nosso alcance conseguir edifícios melhores e mais sustentáveis. Ao colocar em primeiro lugar a eficiência energética, o padrão Passive House reduz as necessidades de aquecimento e arrefecimento até 90%, ao comparar com edifícios convencionais. Isto assegura conforto, saúde, sustentabilidade e poupanças. Os edifícios Passive House são dinâmicos, acessíveis e resistem à passagem do tempo. Os edifícios impactam a nossa vida e o nosso clima, e já é tempo de tornarmos os nossos ambientes interiores sustentáveis para os exteriores. A eficiência é a primeira energia renovável e a Passive House é a resposta. Muito bem, depois, no fundo, fruto daquilo que eu já disse lá atrás, fizemos um trabalho muito grande com a DEC Proteste, no fundo, era evidenciar o que é um edifício certificado. Se for certificado, ele tem que, de alguma forma, evidenciar um certificado reconhecido pelo Passive House Institute, ter uma placa identificadora e a identificação da entidade certificadora. Se não for certificado, porque basicamente tenho várias pessoas a telefonar a dizer que tudo é certificado e clientes aflitos, e nós encaminhamos para a DECO, tem que ter os resultados do desempenho na ferramenta de cálculo PHPP, a identificação do designer, o relatório do teste de estanquidade ao ar, para saber na realidade se o edifício tem esse desempenho expectável, e o relatório do arranque do sistema de ventilação. Uma pequena história. Em Espanha, vários certifiers quiseram verificar qual o caudal que estava no quarto e, em vez de estarem lá os 30 metros cúbicos, estavam 7 metros cúbicos. E isto é muito grave, porque o cliente pagou isto e vai ter má qualidade do ar e problemas de saúde, porque ninguém foi verificar. Portanto, isto é uma questão de qualidade que vocês têm que apelar diariamente. Fizemos outro trabalho também, um pequeno vídeo muito, digamos, para comunicar a outro nível, está disponível também nos dois sites. E, finalmente, chegamos aqui a uma situação que era, ok, eu fiz o cálculo, mas uma situação que eu, com os meus colegas e com o próprio Passive House, eu tenho apelado, que é, como é que é possível que eu tenho monitorização e inteligência em todo lado e em edifícios que custam 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ninguém sabe quanto é que aquilo gasta. Black box. E toda a gente aceita isto. E criámos uma plataforma, tivemos à procura do mundo e encontramos em Portugal uma empresa que nos permitiu, e basicamente isto está disponível online, e já vou dizer, vocês podem aceder, e é evidenciar o consumo de energia e aquecimento e arrefecimento, que é aquilo que falamos da redução de consumo. No caso do nosso escritório, se vocês olharem para cima, temos o consumo de energia, temos 418 watts, é 25 cêntimos, nós temos 100 euros por ano. Ainda não entraram renováveis, ok? O que quer dizer que, basicamente, se olharem cá para baixo, desde 2019, temos menos 300 kW. Porquê? Porque, entretanto, entraram mais pessoas, mais um posto de trabalho, porque senão estávamos como House Plus. E uma reabilitação que, por acaso, foi um vídeo que passou na SIC a semana passada, o consumo de energia desta casa reabilitada, que nós dissemos, isto não é Passive House porque falhou no blower door, eu disse isso na conferência, estávamos à espera de 1.0 e falhou qualquer coisa, eu sei, mas não vou partilhar, e tivemos 1.3, mas assumimos isso. O que é certo é que este edifício tem este desempenho que está ali. Está lá uma família e está a gastar menos de 50 euros por ano para aquecer e arrefecer o seu edifício. Quanto é que gasta na energia para manter a temperatura dentro de sua casa? Para esse ano poderíamos estar a falar na casa dos 50 euros.
E, finalmente, partilhar para aqueles que são designers, que no fundo isto foi uma reunião que tivemos com o Jürgen Schnidas, que é o guru em termos do Passive House Institute, e se vocês olharem do lado esquerdo é o consumo de energia para aquecimento e do lado direito aparece a energia toda que o edifício gasta. E no fundo está em linha com aquilo que eu disse há bocado, que é a questão de stand-by. Portanto, temos que prestar em atenção tudo aquilo que é colocado dentro de casa. E partilhar aqui algo do trabalho que fizemos com o DEC. Não se esqueçam que se forem medir o consumo dos equipamentos eletrodomésticos da vossa casa, não vai bater certo com o certificado. Sabem porquê? Porque só bate certo no modo de operação e não vos transmite essa informação que eles testam, ok? Portanto, cuidado com tudo aquilo que vocês colocam dentro do vosso edifício. E a brincar um bocado com um trabalho que vai ser apresentado na sessão 3, quisemos ir um bocadinho mais e só focar que, além do consumo global de energia do edifício, para as pessoas tomarem consciência que isto funciona e temos que implementar imediatamente a Passive House, vamos extrapolar o consumo das águas quentes sanitárias e o de frigorífico. Eu tenho a sensação que algumas pessoas vão ficar abismadas quando aparecer as percentagens e os pesos de cada uma destas situações. Isto está tudo disponível, só salientar que isto é a nível público, aqueles gráficos, mas existe muita informação que está a ser estudada pela professora Marta Panão em várias teses para relacionar tudo aquilo que ela quer, mas para também termos um ponto de vista crítico do trabalho que estamos a fazer. Finalmente, falar do Conselho Estratégico, que é uma coisa fantástica, que nasceu uma ideia que, digamos que a direção é constituída por todos. Todos participam em reuniões mensais, gravadas e disponibilizadas para todos. A estratégia é definida e vamos para onde quisermos ir. Mais de 50 projetos construídos em desenvolvimento, já vamos ver a seguir alguns deles. A escala variou, meus senhores, já estamos a falar de muitos metros quadrados. E agora o que é que queremos nos próximos 10 anos? Basicamente, aquilo que eu disse lá atrás, a implementação do plano. Nós temos o plano, é muito simples, ok? E é passar tudo para a Passive House, que é aquilo que neste momento responde ao desafio que nós temos pela frente. Não sei o que é que as pessoas estão à espera. E temos feito muitos trabalhos com o Lloyd Alter e é uma dica para o que é que podemos fazer a seguir em termos de implementação. Podemos fazer muita coisa. Aquilo que eu estive agora a falar, até agora, que é ser ainda mais eficientes. Podemos perfeitamente transformar uma casa quase com um consumo nulo, olhar para os materiais que são utilizados dentro da casa, a simplicidade e a suficiência. Partilhar aqui uma história do Lloyd Alter. O Lloyd Alter habitava numa casa de 350 a 400 metros quadrados, a americana. E depois apercebeu-se que podia partilhar a casa com a filha e dividiu a casa. E neste momento, o mesmo volume, estão 2 casas. E é este outro desafio que também temos que encarar. Será que nós precisamos desta área toda quando a maior parte dos edifícios estão desabitados? E alguns projetos só que eu vou partilhar é a nova fábrica da NOSA, a parte administrativa, estamos no processo de certificação Passive House e o que é interessante é que eles já perceberam o que é Passive House. E tiveram uma ideia brilhante, que é, tinham produção de vapor na fábrica, que desperdiçavam, e vão canalizar esse vapor para reduzir as necessidades da bomba de calor em termos de produção de águas quentes sanitárias. Portanto, estão a ver quando as pessoas entram neste espírito, a consciência começa a avivar e ver, eu tenho aqui um recurso e estou a desperdiçar este recurso. E a ideia foi deles, e é brilhante. Okay? E outro projeto que está neste momento em execução, que é a reabilitação deste edifício, vai ser um grande desafio, porque é uma reabilitação pelo interior, parte do edifício, mas já estamos a falar de outra escala, como eu disse há bocado. E agora eu vou partilhar aqui uma coisa. Isto é muito mais fácil. É muito mais difícil do que tivemos a fazer até agora. A pequena moradia. Isto é fácil. É muito mais fácil e vão perceber porquê. Estejam atentos à sessão 4, que a Joana vai explicar porque é que isto é mais fácil. E finalmente partilhar aqui um trabalho muito grande, que é o Passive House Center. Que é aprender fazendo bem. Bom dia a todos. Hoje venho apresentar-vos o projeto do Passive House Center. Foi desenvolvido pela Passive House Portugal, apoiada por todos os seus parceiros. O Passive House Center nasceu com a necessidade
de existir um espaço dedicado exclusivamente ao setor Passive House e focado na superação das principais fragilidades da construção em Portugal. O Passive House Center será localizado em Pombal, num espaço cedido pela Reiners e será aberto a toda a comunidade. Este projeto prevê então um conjunto de 3 edifícios. O primeiro edifício destinado a formações, exposições, eventos e que queremos que venha a obter mais tarde a certificação Passive House. E 2 edifícios de componente mais prática, onde as pessoas possam aprender fazendo e que tenham em vista a simulação do contexto da obra e a realização de testes e ensaios relativos à Passive House. Numa primeira fase, este projeto vai iniciar-se pela construção de um primeiro edifício de ensaios que desenvolve-se em 4 módulos de 4 por 4 metros. Podemos ver aqui atrás os armazéns da Reiners, onde será então feito o ensoleiramento e a laje de pavimento em betão, a estrutura também ela de betão armado e a cobertura inclinada com uma laje aligeirada. Está também prevista a execução de um módulo com um espaço para arrumação de material e instalações sanitárias de apoio, onde serão também instaladas um sistema de ventilação com recuperação de calor, uma bomba de calor e um sistema para aquecimento e arrefecimento, tudo de acordo com os padrões da Passive House. Na Europa, mais propriamente em Itália, já começaram a surgir vários protótipos onde as pessoas têm possibilidade de elas próprias testarem as diferentes soluções e o feedback tem sido bastante positivo. Neste caso, tratam-se de pequenos protótipos dentro de um espaço fechado, onde são espaços em que as empresas e as marcas podem apresentar os seus produtos através de demonstrações práticas, através de formação, da realização de testes e ensaios e, sobretudo, onde os futuros clientes, arquitetos, engenheiros, técnicos, construtores, estudantes possam aprender fazendo e fazendo bem. E a nossa proposta passa por dar o passo seguinte, ou seja, que o Passive House Center seja ele próprio o protótipo de trabalho. A proposta é então de trazermos esta realidade para a escala real dos edifícios, onde possamos medir, avaliar e, muito importante, sentir o desempenho de uma Passive House. A partir daqui existirão então 3 módulos de trabalho, em que o primeiro, já fechado e com todas as soluções adequadas à Passive House, vai ser destinado à aplicação e instalação dos diversos sistemas e equipamentos, ventilação com recuperação de calor, águas quentes sanitárias, sistemas de aquecimento e arrefecimento. Depois, os restantes módulos serão módulos de trabalho, módulos de construção e reconstrução de todo tipo de soluções para a envolvente opaca, onde vamos poder também testar a instalação dos vários sistemas de caixilharias na posição correta. Vamos também testar a aplicação das telas e fitas próprias para a estanquidade ao ar, testar a regra do lápis, ou seja, a continuidade do isolamento em toda a superfície da envolvente térmica e garantir também a ausência de pontes térmicas. Haverá também a possibilidade de executar os próprios testes da estanquidade e medir as fugas de ar, simulando assim a realidade da obra. É possível também tirar partido de imagens termográficas para detectar fugas de calor da envolvente. E a ideia é, no fundo, iniciar um processo de consciência coletiva ao criarmos este espaço que é aberto a todos, que é aberto à aprendizagem, que é aberto à troca de conhecimento e onde possamos testar e aplicar em conjunto todos os 5 princípios da Passive House. Vamos colocar a Passive House em prática. Obrigada. Muito obrigada ao João. Este vídeo dá-nos então o mote para falarmos um pouco aqui com 2 pessoas muito ligadas a este projeto. O Ricardo Vieira, da Reiners, que realizou o protocolo com a Passive House Portugal para a implementação do Passive House Center, e o Hélder Vilaça, da Sodal, que é o coordenador do projeto Passive House Center. Começava por falar com o Ricardo e perguntar porque é que foi criado o Passive House Center. Ora bem, a ideia surgiu há 2 anos, talvez, 1 ano, 2 anos, no seguimento de um projeto que está para ser lançado e, desde logo, nós abraçámos a ideia com muito entusiasmo. É uma ideia inovadora porque junta, através, debaixo do chapéu da Associação Passive House, se junta um conjunto de empresas com uma preocupação com estes conceitos que agora todos nós falamos, como a eficiência, a sustentabilidade, e
nada melhor do que um local onde pudéssemos fazer, as pessoas pudessem ir, todos os players pudessem intervir, pudessem sentir, pudessem, muito com o conceito hands-on, pudessem ver o que é a Passive House, o que é um Passive House Center, o que é uma casa Passive House. E a ideia foi um bocadinho essa. A Reinas, da parte da Reinas, houve aqui um entusiasmo muito grande e penso que estarão connosco, estaremos com o projeto até ao fim. Obrigada. Elda, porquê é que é importante haver um Passive House Center? Bem, bom dia a todos. Como podem ver, estou um bocadinho constipado, provavelmente por não morar numa Passive House, não? Mas, porque esta parte também tem a ver com a qualidade do ar, que interfere com a nossa saúde. É um elemento que muitas vezes não associamos diretamente. Ora bem, o Passive House Center permite, entre outras coisas, agregar todos os players, portanto, que em cada sua área intervêm para o edificado. E o edificado com a máxima eficiência. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, por exemplo, nós, Sodal, com a parte dos isolamentos, a parte da caixaria com a Reinas, por exemplo, isto é um exemplo, haverá naturalmente outras empresas, com a parte da envolvente opaca, várias empresas com soluções de excelência. A importância aqui é como é que nós conseguimos ligar isto tudo para conseguir ter aqui, portanto, edificados com este nível de exigência, porque muitas das vezes os pequenos detalhes de ligação entre todos os intervenientes é que fica algumas perdas e, portanto, que se refletem também negativamente nessa eficiência. O Passive House Center permite, entre outras coisas, todos trabalharem em conjunto, quer em protótipos, quer mesmo, muitas vezes, em projetos que haja, por exemplo, no país e não só, mas que permita fazer em conjunto os vários players, fazer ali um protótipo, muitas vezes para esse tipo de projetos. Aliás, o Passive House Center surge essa ideia precisamente porque havia um projeto muito grande e havia uma necessidade de fazer antecipadamente, portanto, um teste relativamente às soluções apresentadas e, portanto, daí ter havido esta envolvência com todos estes players, conforme podem ver, e que naturalmente estamos abertos a que todos se juntem, portanto, também neste projeto, porque o que se nota é que há muita informação por parte de todas as empresas, e mesmo no que possa acontecer ao nível da prescrição e projeto, etc. Contudo, notamos também, e no trabalho que temos desenvolvido ao longo dos anos, de formações, de apresentações, de workshops, portanto, uma necessidade muito grande de todos os intervenientes meterem a chamada mão na massa. Este projeto também permite exatamente isso. Quer desde a parte, portanto, do projeto, que também podem estar presentes para meter a mão na massa, e muitas vezes isso também consegue agregar mais valias para cada um individualmente, mas também na parte, portanto, das escolas, porque esta parte também é muito importante. Nós, se não conseguirmos ter um projeto que consiga conciliar com a parte teórica a parte prática, portanto, nós temos aqui algumas perdas de eficiência. Portanto, o projeto Passive House, já me alonguei um bocado, e começo-me aqui a entusiasmar. O projeto do Passive House Center é exatamente isto. Portanto, agregar todos os players para todos conseguirem verificar, metendo a mão na massa, a forma simples, prática e eficaz que conseguimos ter, portanto, uma casa passiva. Obrigado. Aqui só para finalizarmos, perceber, já falou aqui um pouco, mas do que é que vamos ter aqui a decorrer no Passive House Center. A ideia é termos um programa ou ações a decorrer de forma mais ou menos contínua e que podem ser utilizadas aqui por vários players em vários cenários. Para Ricardo ou Helder, quem? Muito bem. Pronto, faltou realmente esta parte, que é, digamos, o que é que isto representa também em termos de continuidade. Isto permite exatamente qualquer empresa que pretenda fazer um protótipo para um projeto, portanto, tem aqui um espaço que permite fazer exatamente esse tipo de formação. Muitas vezes, e falamos na questão das escolas, os protocolos que possam existir, mesmo em termos de escolas, na parte do ensino, nas várias vertentes, quer envolver opaca, quer envolver transparente, etc., tem aqui, portanto, um espaço onde ele pode, quer na parte prática, mas também tem a sala para projeção e formação, portanto, portanto, agregar aqui uma série de soluções que permita abranger
digamos, todas essas necessidades. Portanto, é um espaço que permite, inclusive, calendarizar formações a vários níveis, quer em termos de projetos, quer em termos de ensino. Portanto, irá existir, obviamente, uma calendarização, portanto, isso já está tudo também previsto, para que se possa tirar proveito exatamente do que é o Passeio Center como projeto. Ricardo, em termos de timings, este projeto está para ser implementado agora no início do ano, certo? Está para ser implementado, Sim, o objetivo vai ser. é que esteja pronto em fevereiro, portanto, em fevereiro possamos fazer uma inauguração e que a partir daí toda a atividade se desenvolva. Como o Helder diz, o objetivo final é contribuirmos de uma forma muito ativa para a especialização, primeiro sensibilização e depois especialização de todos os players no mercado. Não chega a termos bons materiais, é muito importante saber como aplicá-los. E esta é, em última instância, a razão do Festival Center. Contribuir para elevar o nível de profissionalização do edificado em Portugal. Muito obrigada a ambos. Aproveitamos aqui esta deixa de que realmente Passivhaus é um trabalho em equipa para passarmos para a segunda parte desta sessão, onde o objetivo vai ser aqui conversarmos um pouco e ouvirmos as várias perspectivas de quem está envolvido numa construção, numa Passivhaus. E no caso vamos ouvir donos de obra, em vídeo o Gil Alves e a Joana Teixeira e o Walter Val, aqui connosco o João Vivas Ferreira, depois vamos ouvir o construtor Gonçalo Bento, vamos falar também com os arquitetos João Gavião e Gil Ferreira da Silva, e com os professores João Paulo Cardielos e Clara Val que estão aqui connosco. Vamos começar então por falar com os donos de obra. Como estava a falar, o primeiro vídeo que vamos ver é do Gil Alves. O Gil vive na Suíça, já vive numa casa passiva e decidiu voltar a Portugal, e quando tomou essa decisão não teve dúvidas que o que queria era uma Passivhaus. Falamos um pouco com o Gil, uma ressalva que quando fizemos esta entrevista o Gil estava em Portugal na casa de um familiar, e vamos ouvir o que o Gil nos disse. Olá Gil, muito obrigada por esta mini entrevista em primeiro lugar. Começava por perguntar o que é que foi determinante aqui para escolher construir uma Passivhaus aqui também em Portugal. Pronto, assim, a questão da Passivhaus já era do meu conhecimento, já conhecia as Passivhaus antes de ir para a Suíça. Na Suíça, uma das casas em que habitei era casa passiva, a minha energia, o standard de energia, e na altura do regresso a Portugal, de facto, foi a única condição que nós tínhamos era do conforto que pretendíamos manter como na Suíça, e a Passivhaus era, digamos assim, a garantia de qualidade que nós estávamos à espera, e pronto, e que só nos revíamos nessa qualidade. E como é que tem decorrido o processo? Nesta fase está em fase de projeto, não é? E aqui é uma construção em CLT, um bocadinho também diferente do habitual nesse aspecto. Como é que tem decorrido o processo? O processo em termos de CLT, pronto, permite um bocadinho com mais facilidade um enquadramento em casa passiva, por ser um método construído um bocadinho diferente. Mas tem corrido bastante bem. Foi muito massacrado pela parte dos projetistas para que minimizar os custos. Em termos de CLT senão poderíamos escalar, mas de resto o que se tem percebido é de facto a interligação entre todos os intervenientes da arquitetura, engenharia e especialidades, que tem de ter estado sempre em consonância, e a própria arquitetura com essa vertente não é padronizar, de prever todas as especialidades à partida e não só depois em obra. E essa interligação tem sido determinante, mesmo importante para se conseguir otimizar custos e também para na construção conseguir atingir o padrão?
Sem dúvida, uma casa passiva que não é planeada não vai ser passiva. Depois de sítio sem obra não existe. Mais ainda com o CLT, porque não é a janela fica mais aqui ou mais ali, tem que ser ali porque aquela janela é ali, um buraco tem que ser ali porque tem que ser planeado. Ou seja, toda essa questão do planeamento é um padrão de casa passiva porque tem que ser planeada e envolve muito mais os projetistas a trabalharem, em anteciparem, e mesmo nós a decidirmos tudo o que é para decidir muito antes e não na construção. A construção é apenas a execução da obra em si, do que já está decidido previamente. E em termos de custos em relação a uma casa tradicional, daquilo que já tem previsto, há uma diferença significativa, pensando não só na construção, mas depois no longo prazo? Assim, no longo prazo nós já tivemos a experiência de casa passiva e permite-nos de facto perceber, mesmo com os custos da Suíça conseguimos ter despesas menores que em Portugal, portanto é logo aí uma comparação bastante boa. Em termos de custos gerais, pronto, o CLT tem algum tipo de particularidade que tem que se ter em atenção em projetos, senão os custos de facto explodem, mas o facto de ser casa passiva não traz o custo acrescido. Quando traz um equipamento, uma VMC que pode ser não duplo fluxo, mas isso é outra história, mas não traz um custo acrescido. O fazer bem ou fazer mal custa praticamente o mesmo. É uma questão de facto ter as coisas planeadas e seguir as coisas à partida no projeto, serem pensadas antes. E já vivendo numa casa passiva, acredito que a expectativa seja que não existe a diferença entre estar na Suíça ou estar em Portugal. Exato. Uma coisa será a expectativa do marketing, digamos assim, do casa passiva. A minha expectativa é de facto saber para o que é que tinha e para o que é que eu vou, portanto terá que ser igual, mas com os meus padrões e com os meus requisitos, digamos assim. Mas a expectativa é muito boa, claro. Gil, muito obrigada. Nada. Estivemos então a ouvir o Gil. De seguida, também aqui por videoconferência, gravamos uma entrevista com o Walter Vale e a Joana Teixeira. No caso deles, eles estão a construir uma moradia em Vila Nova de Gaia, que já está em construção. E vamos ouvir então aquilo que tem para nos contar. Walter e Joana, muito obrigada antes de tudo. Perguntava-vos primeiro qual foi o fator que para vocês foi determinante para escolherem construir uma passiva? Eu acho que o fator que foi mais determinante, nós quando pensamos em reconstruir e andávamos a pesquisar arquitetos e novas formas de ser mais sustentáveis e de ter uma casa mais confortável do que as construções tradicionais. E acho que foi um bocadinho isso quando o conceito veio ter connosco e depois começamos a pesquisar mais sobre isso e percebemos que realmente este conceito era um bocadinho o que se enquadrava nas nossas expectativas e no que nós andávamos à procura, porque temos várias experiências de casas e mesmo apartamentos e sempre houve alguns problemas, principalmente no inverno. O nosso conforto térmico nunca foi, ou gastamos muito dinheiro em aquecimentos, ou nunca foi totalmente adequado àquilo que nós pretendíamos. E então acho que foi um bocadinho nesse sentido que nós procuramos e que achamos que a Passival se enquadrava bem nos nossos objetivos. Neste momento vocês têm a casa em construção, por isso já têm algumas noções, ou seja, têm as noções concretas de todo o processo. Pensando tanto no atual como no longo prazo, existe para vocês uma diferença significativa de construir uma passive house em termos de custo para uma construção dita tradicional? Sim, nós desde o primeiro momento em que fomos tendo contacto com a abordagem passive house, neste caso à renovação, à construção, tivemos logo um contacto direto em termos de cuidados em que, por exemplo, a caixilharia é uma caixilharia que tem que ser
sem pontes térmicas, ou seja, há um cuidado, vai ao detalhe em relação a pormenores da construção. Ou seja, de alguma forma a nossa casa fica preparada para tudo o que se passa por fora, manter de alguma forma o conforto dentro da casa e dos seus habitantes. E esse tipo de construção vai ao detalhe, é o cuidado que se tem com a execução e com o planeamento, e essa foi uma das grandes diferenças que nós observamos em relação à construção dita normal e a construção passive house. Ou seja, tivemos, desde aquele primeiro momento, observamos um cuidado na execução, do planeamento, para que, neste caso na execução, a coisa corresse bem e que estivesse preparada de alguma forma para seguir os princípios e todos aqueles indicadores associados à passive house. E notam que existe, como é que tem sido o acompanhamento, tanto em projeto como em obra, ao estarem a fazer uma passive house? Desde o primeiro momento, nós, e agora com o acompanhamento da obra, achamos que tomámos a decisão certa de seguir esta abordagem, porque temos um acompanhamento de perto na obra, temos um acompanhamento de perto em relação a dúvidas que nós temos na execução das coisas, temos também acompanhamento de perto para aqui com a realidade de custos versus princípios de poder adaptar de alguma forma os materiais e a forma de fazer com a nossa realidade, no caso, e tem sido um acompanhamento muito perto, que é algo que na construção dita normal nem sempre acontece. E em termos falando aqui de custos mesmo, vocês notam que existe uma diferença significativa no custo de construir uma passive house? Assim, em termos de construção, os materiais já existem no mercado, não é? Ou seja, da nossa parte, o custo é ligeiramente diferente, parece superior, mas nós consideramos que isto é um investimento a longo prazo, ou seja, na construção dita normal, nós iríamos ter, mesmo que gastássemos um bocadinho menos agora nesta fase e fosse mais rápido, iríamos ter sempre a longo prazo um problema com diversas situações que poderiam surgir, inclusive associadas depois também a umidades e tudo mais. Portanto, para a nossa saúde. Portanto, o que eu acho é que o nosso investimento numas boas caixilharia, por exemplo, ou num bom telhado, já teria que ser, na realidade, na construção dita normal. Ou seja, nós aqui temos uma sequência e vamos ter um cuidado mais acentuado nesse tipo de detalhes, ou seja, a escolha certa dos materiais, a execução desses materiais em obra, e isso, se pensarmos no bolo todo, o investimento é ligeiramente superior, mas é um ganho muito lá mais para a frente, a longo prazo, em relação a esse investimento e estes custos associados. E quais são as vossas expectativas? Acredito que estejam bastante ansiosos por poder habitar a vossa passive house. Quais é que são as vossas expectativas? Pois as nossas expectativas são as melhores possíveis. A verdade é que nós nunca experienciamos, nunca tivemos em nenhuma casa passive house. Portanto, estamos a fazer tudo baseado na teoria, não é? E nos estudos efetuados. E estamos mesmo muito ansiosos para experienciar e vivenciar realmente uma casa com conforto, que era aquilo que nós desejamos. Portanto, eu acho que nesta fase da construção nós vemos o cuidado que está a ser feito e com que estão a construir a casa. Portanto, as nossas expectativas são as melhores. Eu acho mesmo que vai valer a pena depois no final, sim. E já temos a nossa expectativa, já, de alguma forma, com o estado da construção, já temos algum realismo associado a essa expectativa. Nós já, em pequenos sinais, já observamos diferenças. No nosso caso, por exemplo, temos a caixilharia toda posta já, o que faz com que, neste momento, a parte térmica da coisa nós já sintamos, porque está frio lá fora e cá dentro não. Ou seja, em termos de som também, ou seja, já se nota ali alguns sinais que correspondem às expectativas que tínhamos. Pronto. E é com esperança e com a expectativa também elevada que esperamos que no final esteja tudo de acordo com o que perspectivamos no fundo. Joana e Walter, muito obrigada.
Obrigada a nós. Obrigada. Estivemos a ouvir a Joana e o Walter e vamos falar aqui um bocadinho agora com o João Vivas Ferreira. O João está a construir uma moradia em Santa Maria da Feira, já está em construção, certo? Correto? Certo, é verdade. E começar aqui um bocadinho também pelo início, mas resumindo aqui, o que é que fez ao conhecer, pesquisar, dizer eu quero uma Passive House, é mesmo isto que eu quero? Ora, bom dia. O que me fez decidir pela Passive House, e eu desconhecia o termo por completo, até talvez a forma como tive conhecimento do termo Passive House veio através de um amigo, quando lhe comentei que estava a pensar ou comprar casa ou em construir, e ele encaminhou-me uma notícia da Passive House que tinha sido publicada num jornal recentemente. Depois de algum estudo sobre o tema, realmente aquilo que me despertou mais a atenção foi a palavra desempenho e começou a aguçar realmente ali o apetite. O desempenho, sobretudo com um segundo pormenor, que era com um investimento controlado controlado para obter aquele desempenho, basicamente. Quantificado. Talvez próximo da definição da palavra eficiente, não é? Porque basicamente realmente conseguimos tirar um retorno muito interessante com o mínimo investimento que fizermos. E realmente foi isso aí que me despertou o interesse e do percurso todo que já vem desde a parte da projeção da casa com a arquitetura até ao momento, ao estado atual da construção. E eu cada vez estou mais confiante que, prescindindo de certo tipo de investimentos, de equipamentos, de quitar a casa como seria talvez natural ver numa construção no ano 2022, reduzindo esses equipamentos porque vão ser desnecessários, não vão ser utilizáveis, não vou conseguir utilizar, ter o benefício do próprio equipamento, vai-me permitir não fazer, ou guardar esse investimento para direcioná-lo para outras realidades. Para atingir aqui o padrão. E como é que tem sido o acompanhamento deste projeto e desta obra? Como é que tudo tem decorrido? É a primeira realidade que eu tenho em termos de construção. Portanto, eu não tenho, do meu ponto de vista, não tenho fator comparativo. Mas desde o início, desde a projeção da casa, houve um esclarecimento constante de todas as dúvidas. Também é um tema que foi sempre, procurou-me sempre estudar e entrar dentro do próprio assunto. E coloquei questões, alternativas e vi sempre algumas respostas curiosas. Algumas delas, indo de encontro àquilo que eu disse há pouquinho, que é desnecessário investir nesse equipamento, porque o nível de conforto que vais atingir já vai ser tão interessante que esse equipamento a funcionar não vai ter a questão da simplicidade que falávamos inicialmente. Exatamente. E como as frases, como também já vimos, com menos conseguimos ter mais. Basicamente, com menos energia a ser consumida por determinados tipos de equipamentos, eu tenho a certeza que não vou comprometer o conforto futuro e a utilização diária depois da habitação. E já estando aqui a construção de uma fase mais ou menos avançada, tem aqui uma ideia do custo da casa? Sim, claro. A casa desde o início tem um objetivo em que os custos estejam realmente controlados e que estejam controláveis. O projeto começou, penso que em 2018, e nessa altura não existia Covid, ninguém pensava em Covid, não existia conflitos na Ucrânia, os preços eram completamente diferentes daqueles que se vêem atualmente, a mão de obra
também era mais abundante daquela que existia. E a obra começou realmente em 2020, já em pleno Covid. Houve a necessidade de fazer realmente alguns ajustes, alguns acertos, nos valores que inicialmente estavam previstos, mas neste momento, e porque eu tenho os valores relativamente controlados, nós estamos a falar já com IVA em valores a rondar os 1.300, 1.350 euros o metro quadrado. Portanto, eu julgo que isto aqui será o valor de uma construção normal. E que estamos a falar que o custo dos materiais, enfim, subiu por uma casa passiva, mas também subiu por uma casa tradicional. Ou seja, isso é inerente a qualquer construção. Precisamente. A construção é uma construção simples, simples não, é uma construção normal em alvenaria. Existem alguns aspectos cuidados em que foram redimensionados os vãos, em que foi pensado a espessura de isolamento, o isolamento quer na fachada, quer na cobertura. Foram sendo colocadas hipóteses alternativas na própria construção, inclusive chegámos a pensar numa cobertura em CLT e optámos por fazê-la com o método de construção tradicional. E tudo tem corrido... quem olha, é uma casa que está a ser construída de uma forma normal, tradicional, exatamente igual. Só que, na verdade, com muito mais cuidado. Exatamente, é aí que se diferencia. E realmente a parte também foi algo que eu fui aprendendo, fui verificando no início, quando despertou o interesse Passivhaus, é que realmente havia sempre muitas partes envolvidas. Existe uma sinergia interessante entre todas as especialidades que envolvem a construção da casa. E enquanto dono de obra, não estou a contratar um construtor ou uma outra arte ou especialidade que depois vão lá colocar alguma coisa. Não, estamos todos... O projeto é algo que começou com o desenho e que vai perdurar depois de eu estar a habitar na casa. E há um compromisso, uma interação contínua de várias partes, que tem sido realmente interessante e é tranquilizador, porque vemos toda a gente sistematicamente a pensar e a repensar aquilo que está a ser feito. E uma pergunta final, que acho que a resposta já sabemos mais ou menos, mas qual é que é a expectativa? Ora, a expectativa é alta e, de certa forma, um bocadinho agarrada ao compromisso, né, que foi adquirido, de que realmente vou obter um desempenho muito interessante, níveis de conforto muito interessantes, com um investimento ou com despesa reduzida ao longo da vida. Eu até puxando aqui um bocadinho à parte mais brincando um bocadinho com o tema, nós vimos há pouquinho o Gil e eu tive também o prazer de estar com ele e também com o Walter e com a Joana na Concreta, penso que na semana passada ou alguns dias atrás, e realmente houve aqui uma diferença abissal na postura do Gil, de quem olha numa videoconferência. Na época ele estava, assim, na altura ele estava na Suíça, na casa dele, muito, muito confortável. Eu lembro-me de ter feito o comentário na Concreta de que é isto que eu quero. Eu quero ter o sorriso do Gil e quero estar tão bem disposto como ele está. Ele via-se que ele estava feliz. E hoje, ao ver o Gil, eu vejo algo depressivo e algo doente até, assim, com o nariz até um pouquinho vermelho. Estava na casa de familiares em Portugal. Ele estava com o nariz um pouquinho vermelho. Eu sei o que é aquilo, porque eu tenho daquilo todos os dias, mas o que eu quero é o Gil da Suíça. Pronto, não sei se posso fazer esta comparação desta forma. Acho que sim, ele não se importa. Para ser elucidativo. Sim. Muito obrigado, João. Muito obrigada. Estivemos então a ouvir aqui o testemunho de alguns donos de obra em diferentes fases de projeto. Vamos ouvir agora uma pequena entrevista com o Gonçalo Bento, construtor, que nos vai falar aqui um bocadinho desta perspectiva. Gonçalo, pergunto então o que é que distingue construir uma Passivhaus de construir uma habitação dita tradicional? Olha, construir uma Passivhaus é construir de uma forma otimizada, de uma forma calculada de uma ponta à outra, de uma forma muito mais eficaz e eficiente no que diz respeito ao objetivo final, que é o conforto da habitação para quem vai
vá viver, portanto, ok? E do teu ponto de vista, qual é que é a grande vantagem de construir passive house? Do meu ponto de vista enquanto construtor, a grande vantagem é que é um descanso para quem está a construir. Portanto, temos segurança naquilo que foi desenvolvido em termos de projeto. Se construímos exatamente como está definido, vamos alcançar aquilo que se pretende em termos de construção, e a construção vai ser muito mais duradoura, não haverá condensações, não haverá perturbação da estrutura, portanto é uma construção muito mais duradoura e com maiores garantias. Muito obrigada, Gonçalo. Estivemos a ouvir o Gonçalo e agora vamos ouvir os arquitetos. Temos connosco o Gil Ferreira da Silva, que é arquiteto e passive house designer, e também o João Gavião, passive house designer e membro da Passive House Portugal. Começava por falar um pouco com o Gil e perceber como é que a Passive House surgiu na sua vida profissional. Em primeiro lugar, bom dia a todos e obrigado à Associação pelo convite para estar aqui. A Passive House surgiu um bocadinho indiretamente. Eu não andava muito satisfeito na minha vida profissional com as situações com que me estava a deparar. Faltava lá qualquer coisa sempre, andava assim tudo assim muito no ar. Em concreto, quantificar coisas, o porquê, chegava sempre ao ponto que era cumprir-se a lei e ficava ali a faltar qualquer coisa. E nada altura resolvi fazer uma formação da NZEB, na Universidade do Minho, um bocadinho na expectativa de encontrar alguma coisa que me trouxesse coisas mais concretas, mais palpáveis, que fossem ferramentas úteis. Infelizmente não encontrei nessa formação tudo o que estava à espera. A única coisa que foi mais importante e que encontrei foi o conceito de Passive House, que me foi falado na altura, que despertou alguma curiosidade e a partir daí procurei um bocadinho saber mais, encontrei a associação e comecei a encontrar alguns eventos que a associação estava a fazer para divulgar o conceito de Passive House. Fui a mais do que um bocadinho cético de início, portanto tive que ir a mais do que um, ouvir a mensagem mais do que uma vez e comecei a perceber que havia aqui mais qualquer coisa, eventualmente aquelas ferramentas e um padrão de qualidade que eu achava necessário e acho necessário e que não, pronto, e a partir daí procurei saber mais e fiz a minha formação como Certified Passive House Designer e comecei o caminho e vim parar aqui. E do ponto de vista aqui de arquiteto, porquê construir Passive House? Ou seja, que vantagem há para o projetista em construir, em projetar Passive House? Bem, há aqui duas questões. Do meu ponto de vista pessoal, eu desde o meu tempo de formação na faculdade que andei um bocadinho muito agarrado à ideia do que é que nós arquitetos podemos fazer de melhor no presente, com os olhos no futuro, para o cliente. E pronto, faltavam um bocadinho respostas para isso. E exatamente como eu estava a dizer antes, sentia que andávamos só a cumprir a lei. E a lei era um padrão mínimo que tinha ali depois na prática muitas flutuações e que estávamos sempre a cair nas patologias, em tudo e mais alguma coisa, em projetos que chegavam à obra e que terminavam coisas completamente diferentes, porque na altura não havia argumentos a não ser os económicos, e não era esse o padrão de trabalho que eu pretendia. Portanto, Passive House para mim é um padrão de qualidade, é acima da média e eu encaro a minha vida profissional no sentido na perspectiva de fornecer o melhor serviço possível aos meus clientes. E a partir do momento, já tenho dito isso em várias situações, a partir do momento em que abrimos os olhos, fica muito difícil fechá-los e continuar a fazer as coisas como fazíamos antigamente. Perceber que aquelas situações que afetam mais os clientes, que são mais palpáveis, que eles veem e que se queixam, como todas aquelas patologias de umidades, de condensações, de problemas em obras acabadas, recentes, e perceber que aqui temos ferramentas para lidar com isto e que, resultado disso, todas as partes envolvidas
vão ficar efetivamente mais satisfeitas, numa perspectiva a médio e longo prazo, e a curto prazo também, mas principalmente a médio e longo prazo, porque acredito que é esse o trabalho do arquiteto. Não fazemos edifícios para um ano ou dois, as pessoas confiam-nos, ou as poupanças da vida, ou dívidas para a vida, portanto, eu encaro que temos essa obrigação de prestar o melhor serviço possível. E a título de curiosidade, a Joana e o Walter são meus clientes e eu fico contente com o que eles disseram, desconhecia por completo, portanto, ouvi em primeira mão, como todas as pessoas que estão aqui presentes, mas é este o feedback que eu espero dos meus clientes e é aqui que se enquadra a Passive House e é este o caminho para mim que é para seguir e que não dá para voltar atrás. E como é que tem sido aqui este percurso, esta evolução em termos de procura de clientes por mais informação, por quererem construir Passive House? Qual é o feedback? Pessoalmente, eu tenho sentido uma procura crescente e tenho sentido que é um tipo de clientes nesta fase, que é uma fase, tal e qual como a Joana e o Walter, que é uma fase é preciso, há um certo mindset, são pessoas que querem ver mais além, que arriscam, que investem, portanto, são pessoas que também estudam, que procuram as coisas, que querem informação, portanto, que procuram profissionais. Um cliente bem informado também. Exatamente, e que procuram profissionais que lhes possam esclarecer, apoiar, portanto, são clientes muito exigentes, mas eles estão aí, na minha opinião, há cada vez mais. E é importante nós, os profissionais, continuarmos este processo de educação, portanto, estudar estes processos, aprender mais, praticar, ganhar experiência para poder prestar cada vez mais um melhor serviço a todas as pessoas que nos procuram. Muito obrigada, Gil. Falava aqui um pouco, então, agora com o João e aqui do ponto de vista da Passive House Portugal, perceber, e focando aqui no tema um pouco da formação, o que é que a Passive House Portugal tem desenvolvido para se ligar à Academia? Obrigado. Bom dia a todos. Eu só queria partilhar também, do meu ponto de vista pessoal, portanto, partir de tudo aquilo que o Gil referiu. Também no meu processo de formação académica de 2000 a 2006, eram temas que não eram abordados, exceto por iniciativas de um ou de outro professor, portanto não era algo estrutural. Hoje em dia a realidade já é diferente e depois isso vai ser partilhado. E essa foi uma questão fundamental e que o João referiu na apresentação inicial, de fazer esta ligação com as universidades. Portanto, os protocolos foram estabelecidos, foram feitas já muitas iniciativas, nomeadamente com a FAUP e com o Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, de seminários, de workshops, de formações, tradesperson, formações Passive House Designers feitas nas próprias universidades, para, no fundo, começar a trazer estes temas e esta abordagem, estas ferramentas, que, no fundo, Passive House, como projetista e como consultores e como arquitetos, tem de ser vista como uma ferramenta para conseguirmos trazer para o mercado e para oferecer um melhor produto aos nossos clientes. Pronto. E é esse trabalho que tem sido feito, que foi identificado na estratégia como um ponto fundamental. Portanto, isto tem de fazer parte, estas noções do desempenho dos edifícios, como conseguir lá chegar, as ferramentas, tem de fazer parte dos currículos, tem de fazer parte da forma de trabalhar e de pensar dos futuros arquitetos e dos futuros engenheiros de Portugal. E falando aqui do passo a seguir, que são aqui as ordens profissionais, há um protocolo que a Passive House Portugal está a estabelecer com a Ordem dos Arquitetos. Em que é que consiste este protocolo? Pronto. Com as ordens profissionais, nomeadamente com a Ordem dos Arquitetos, as questões são muito particulares, porque, no fundo, são instituições diferenciadas, que vão variando também de rumo com as mudanças que vão ocorrendo nas suas direções, portanto, e na própria orgânica, mas também desde o início procuramos fazer essa ligação, porque não vale a pena estarmos a falar de edifícios se não tivermos as ordens profissionais que deviam, no fundo, tutelar
a prática dos seus membros, ou, no fundo, fazer alguma regulação. Mas temos feito esse esforço desde o início, nomeadamente com a Ordem dos Arquitetos, procurar tê-los presentes, já estiveram presentes em várias sessões, em várias edições da conferência, já organizámos diferentes eventos, workshops, seminários, junto das diferentes secções regionais da Ordem dos Arquitetos, e neste momento há um curso a ser preparado que vai estar no catálogo da própria formação oficial da Ordem dos Arquitetos, que é um curso introdutório, está ainda a ser ultimado, esperamos tê-lo disponível ainda este ano, em dezembro, para, no fundo, que cada arquiteto, na sua formação obrigatória, ou arquiteto estagiário na sua formação obrigatória para poder aceder como membro de pleno direito, ter já esta formação disponível, portanto, de forma totalmente acessível. Ok, muito obrigado, João. Vamos falar então aqui com o eixo do ensino universitário, completando aqui o nosso ciclo. Vamos falar com o professor João Paulo Cardielos, do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Coimbra, e com a professora Clara Val, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Começava por vos perguntar como é que podem ser abordadas estas questões do desempenho dos edifícios nas faculdades, e falando aqui nas suas várias valências que têm que estar asseguradas, da eficiência energética, do conforto, da qualidade do ar interior, da ausência de patologias e também do custo-benefício que se espera obter. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos, obrigado à Associação Passivhaus pelo convite, que já é um convite repetido. Eu devo dizer que antes de começar as respostas, acho que devo parabenizar a iniciativa, que é um esforço imenso da Associação anual. Eu estive em todas as edições menos numa, estava fora do país em 2018, e devo sublinhar que sem ser fundamentalista de nada, nem crítico de nada, porque sou um otimista, é com admiração que vejo crescer este evento e vejo expandir o espectro do evento. Eu costumo dividi-lo em duas partes, digo, um evento profundamente formativo, foi ontem, aprende-se imenso e constata-se muito bem a evolução do mercado das soluções. E quando eu falo das soluções, estou a falar de materiais, sistemas, técnicos, cumplicidade entre parceiros e disponibilidade de instaladores para fazer bem. E depois há a divulgação que aqui acontece e este networking que naturalmente acontece. E houve uma altura que dizíamos que somos sempre os mesmos. Não, isto alargou e agora temos cá potenciais clientes, temos construtores, temos promotores e depois temos naturalmente os parceiros tradicionais. É muito bom poder assistir a isto e poder dizer valeu a pena, está a valer a pena. É preciso escalar mais? Aveiro chega, não sei, mas é preciso ter essa ambição e parabéns à Associação pelo que tem sido feito. Agradeço as perguntas da Margarida, que são um bocadinho diferentes do costume. O costume é muito direto à questão formativa e é muito duro. Como é que a Passivhaus se entra na universidade? Bom, ela está a entrar, de facto, então vale a pena fazer um historial. Muito rápido, muito curto, entrava por interesse particular de alguns docentes há algum tempo. E provavelmente a questão Passivhaus entra por essa razão. Na verdade, o que está em causa numa formação em arquitetura é capacitar da melhor maneira os futuros arquitetos e capacitá-los em muitas coisas. E eu explico já o que é que eu quero dizer com muitas coisas. Eu gosto mais de falar de ecoeficiência do que de sustentabilidade. Para mim é mais claro. E a ecoeficiência não é só eficiência energética. O Passivhaus é sobretudo eficiência energética. Portanto, da mesma maneira que nós não estamos a preparar os estudantes só para a eficiência energética, temos de os preparar bem para a eficiência energética. E, naturalmente, quando falamos de eficiência energética, devemos olhar para os estándares mais exigentes. E aí sim, a Passivhaus torna-se indispensável. É a única que quantifica com clareza e é a única que nos dá instrumentos, meios e fatores de demonstração de que podemos alcançar resultados. Portanto, naturalmente, a Passivhaus passa no discurso, na transmissão no discurso da formação na área de construção, passa no discurso para os estudantes. Provavelmente ainda passa tarde demais. O que é que eu quero dizer com isto? Passivhaus quer dizer casa passiva. Casa passiva é, acima de tudo, desenho adequado geoclimaticamente. O que significa que se o desenho já estiver mal à partida, a construção não vai resolver suficientemente bem. Portanto, de facto, na formação é preciso que haja
uma expansão de campo para que esta eficiência termodinâmica, que está a crescer dentro das escolas, aconteça com mais clareza. E sim, é muito importante notar que cada vez mais a pressão dos estudantes é interessante. Ou seja, escolas que estão formatadas com docentes com renovações de quadro antigas e provavelmente habituados a fazer mais do mesmo, são obrigados pelos estudantes a alargarem os seus conhecimentos e a irem à procura de mais clareza, informação e de uma aprendizagem e conhecimento mais eficaz nestes domínios. O que é que eu quero sublinhar aqui? Não vou falar disso. Está aqui presente alguém que já fez uma tese numa escola de arquitetura sobre Passive House. E isso sim, eu diria, é raro e difícil. Há alguém melhor do que eu para falar sobre isso. Eu devo dizer que nós, na nossa escola, que não temos ainda nenhuma tese sobre Passive House, temos muitas teses sobre desempenho otimizado, sobre eficiência energética, sobre ecoeficiência, no modo alargado, até sobre teoria nisto tudo, não é? Mas o que eu quero trazer aqui é a ideia de que sim, estamos a fazer a investigação em Passive House e temos o que eu creio ser o primeiro projeto de investigação que tem como mote ou como referência de standard de performance a Passive House. E é um projeto de investigação, desenvolvimento, implementação e construção. Encontramos um parceiro municipal. Eu tenho muita pena que não haja municípios Passive House claros em Portugal ainda, mas sim, nós encontramos um município parceiro que aceitou o desafio de reabilitar edifícios habitacionais no centro histórico, no seu centro histórico, numa situação geoclimática difícil, na Serra da Estrela, segundo o standard de Passive House. Uma parte será certificada, possivelmente outra não, porque há restauros, há situações de restauro e, portanto, os edifícios estão em situações de ruína distintas, têm valor patrimonial distinto, são 3 edifícios diferentes, e, portanto, isto é uma aprendizagem poderosíssima para nós, dentro da escola, como projeto de investigação e formação docente, e é a oportunidade de levar isto aos estudantes diretamente, permitindo-lhes assistir ao processo. É, neste momento, o nosso contributo e achamos que é, obviamente, indispensável. Devo dizer um pouco mais, talvez, que me incomoda pensar que se pode ensinar arquitetura livremente como se fazia há 1, 2 ou 3 décadas atrás. Não, isso já não é possível. E a arquitetura hoje só pode ser classificada de excelência a partir do momento em que cumpre a excelência do ponto de vista dos seus desempenhos ecoeficientes. E fico por aqui, não quero acrescentar mais nada. Passar à professora Clara a falar um bocadinho aqui da questão do desempenho dos edifícios na faculdade e falarmos aqui talvez não só da eficiência energética, claro, ela é um vetor muito, muito importante, mas também de outros pilares que estão aqui ligados à Passive House ou que são essenciais, que são o conforto, a saúde dos edifícios, no edifício, para as pessoas que habitam o edifício e o custo-benefício que se tira deles. Obrigada pelas questões e obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Pronto, eu não sou tão antiga nas conferências Passive House, mas estava há bocado a fazer contas, acho que deve ser 7 anos, pronto, ainda não fiz os 10. Para mim, e pronto, se calhar fazia um bocadinho de enquadramento. Eu não me lembro quando foi a primeira vez que me deparei com o conceito de Passive House, o conceito de Passive House, porque eu venho digamos, de uma história das energias solares passivas, do vernacular. Eu, na década de 90, quando fiz a minha dissertação de mestrado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, já foi sobre transferências de umidade e calor em materiais de construção e, portanto, todas as questões do desempenho térmico estavam presentes. Portanto, eu não me lembro quando é que um dia eu ouvi falar de Passive House, mas em alguma altura ouvi e depois acabei envolvida e aí sei muito exatamente como é que eu fui envolvida por o arquiteto José Gigante, com quem eu dava aulas na Faculdade de Arquitetura, que foi prémio Pleia, se não me engano, 96 ou 98, portanto, com João Álvaro Rocha. Portanto, dos primeiros, 96, não é? Os primeiros edifícios onde a questão do solar passivo entra, ainda praticamente não temos a regulamentação da térmica, ainda é uma coisa incipiente comparada com o que temos hoje, e eles... Nesta altura só está vivo o arquiteto Gigante, eles têm essa sensibilidade e essa batalha, apoiados por também uma boa equipa de engenheiros, porque nisto não se faz nada sozinho. Portanto, a nossa formação em arquitetura e estes assuntos tratados na nossa formação em arquitetura vêm primeiro
nas dissertações, isto é, na investigação dos alunos, e eu penso, mas porque é que eu estou a dar aulas desde 99, a primeira orientação que fiz foi em 2003 e foi sobre reabilitação. A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, em 2004, já foram sobre sustentabilidade. E eu dava uma aula de construção nova, mas por alguma razão os meus alunos me viam como alguém que, apesar de estar a falar sobre questões que pareciam não ter nada a ver com isto, de vez em quando puxava este assunto. E acho que é assim que nós vamos começando a criar uma consciência coletiva da necessidade de mudar. Nesta altura, nós temos algumas unidades curriculares optativas muito ligadas à questão da sustentabilidade, ecoeficiência, eficácia, no meu caso muito à consciência do desenho, e eu acho que o mais importante é dar informação para obter consciência, porque eu também não tenho consciência se não tiver conhecimento e informação. Portanto, eu tenho que ajudar os alunos a serem depois atores da mudança. E nessas ações que nós temos vindo a fazer agora, nós percebemos que vamos chegando a outro âmbito. E há bocado o João Paulo estava a falar de uma dissertação, a Joana está aqui na primeira fila, não foi a primeira onde o título Passive House apareceu, houve outra anterior que fez uma análise, mas foi a primeira que teve um problema de investigação relacionado com a Passive House, fez testes, neste caso simulações numéricas, de diversas situações para chegar a uma conclusão. E, portanto, para mim foi paradigmático na faculdade, não apenas do facto de ter vindo trazer um assunto que ainda parece muito mais oculto, mas, por outro lado, da metodologia com que foi feito. Porque nós somos uma faculdade onde normalmente não resolvemos um problema, tentamos arranjar uma quantidade de situações e vamos, pronto, um bocadinho mais como a arquitetura. Pronto, eu acho que já perdi a pergunta, mas peço desculpa, mas às vezes... Ficou como teaser para a sessão 4, Okay. esta parte final. Sim. Só depois quero fazer só uma questão final também à professora. Depois disto, creio que já é possível dizer um bocadinho mais e dar a resposta à pergunta que, simpaticamente, o João Marcelino hoje não colocou e que eu há bocado mencionei, e dizer porquê é que a Passive House não aparece nos currículos das escolas. Por uma razão muito simples. A Passive House, quer queiramos, quer não, é um branding, é uma marca. Não é? É um sistema de certificação muito exigente, mas há outras marcas. Tal como no software há muitas marcas. E há uma coisa que ainda é comum às escolas todas, é como instrumento para pensar acreditamos no lápis e no papel. Mas obviamente usamos software. E nenhum aluno é encaminhado para um sistema de desenho 2D, ou 3D, ou BIM, ou paramétrico, ou renderização, ou o que nós quisermos. Eles escolhem. Também devem poder escolher os modelos de formação e otimização termodinâmica dos edifícios. E nesse sentido, as escolas provavelmente, eu diria, as escolas portuguesas não vão rapidamente incluir curricularmente isto. Isto está a acontecer noutros países. Já há cadeiras e cursos com base Passive House noutros países, não é? Sim, porque estamos a falar de um padrão aqui, mas não é? Aqui há um modelo formativo não de um método. Que abre esta liberdade. Não há nada contra, pelo contrário, como digo, os professores tendem a incentivar os melhores desempenhos, e aí é inevitável falar de Passive House, mas, do ponto de vista formativo, a liberdade de escolha é a liberdade do estudante. E é maravilhoso quando os estudantes já vão a esse ponto de escolher uma marca. E aí, as coisas estão a acontecer. Um padrão. Uma marca que é um padrão. É que é um padrão, sim. Mas falávamos da excelência do desenho, não é? O padrão chama-se NZ e não me diz nada. Certo? Peço desculpa por este... Não há problema. Voltar só uma questão final à professora Clara. O professor João Paulo já tinha falado aqui que, no fundo, o input tem vindo um pouco dos alunos que trazem esses assuntos. Falar aqui se na Universidade do Porto, na Faculdade de Arquitetura, também se nota esse caminho, para finalizarmos. Sim, nota-se bastante alteração, eu diria, nos últimos 7, 8 anos, até nos próprios, não unicamente nas dissertações, mas na forma como eles fazem
o próprio projeto e o que é que questionam ao nível do próprio projeto. Eu sou professora de construção, mas nós articulamos muito a construção com o projeto. Portanto, eu sigo os projetos dos alunos do 4º ano, que normalmente é um grande equipamento e, portanto, com grandes vãos. Até há uns anos atrás, nós dizíamos na brincadeira que é assim, 95% são betão, 80% são betão dos dois lados, ainda há ali uns que têm um material por coisa. Agora não. Eu começo já a encontrar estruturas de madeira com alguma consistência e alguns que são, digamos, tentam levar as coisas a um extremo, mesmo quando não fazem sentido, e, portanto, querem-me construir, por exemplo, em Taipa, no centro do Porto. Pronto, ou palha, pronto. Também temos coisa, mas é possível atingir o padrão. Pronto, mas não é um método construtivo. Sim, mas eu fiz o workshop de Taipa na faculdade e fiz outro workshop na concreta também de construção com terra. Portanto, existe essa apetência dos alunos. Nós no 4º ano temos metade dos nossos alunos são estrangeiros. Não foram nos 2 anos Covid, mas normalmente temos metade dos alunos estrangeiros e da parte deles ainda notamos uma consciência acrescida para estes assuntos do que relativamente aos portugueses, mas a mudança tem sido muito, muito forte. E de tal forma que a disciplina que eu criei há 4 anos e que a Joana esteve na primeira edição, de construção circular, certificação e design consciente, na primeira edição eu acho que eram 7 ou 8, já não sei, eu disse que a partir de 6 dava a disciplina, coisa. Depois, nos outros anos, cresceu ligeiramente e este ano tem quase 30. Pronto, por isso mostra a diferença. Sim, e é uma opcional, Sim. É uma opcional do 4º ano, 4º e 5º ano. Mas muito obrigada. Muito obrigada a todos os participantes que estiveram connosco, a todos os que estiveram a assistir. Acho que encerramos esta sessão com 4 ideias-chave que são muito, muito importantes. A ideia da consciência, do trabalho em comunidade, do rigor, e da confiança que nos transmite o padrão Passivhaus, e estas são as 4 ideias base em que vamos construir o futuro que queremos. Muito obrigada a todos.